E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas para você tentar aumentar sua nota na segunda fase da FUVEST, UNESP e Unifesp. A primeira dica e mais importante é para você estudar muito bem o vestibular que você vai fazer, porque cada prova tem uma característica. Na Unesp, por exemplo, todo mundo vai mal na segunda fase em humanas. Então, se você estudar um pouco mais humanas e conseguir aumentar sua nota, sua chance de entrar já é muito maior. Na FUVEST, isso acontece para português. Português e redação o pessoal vai mais ou menos. Se você conseguir tirar uma nota um pouco mais alta, você já se diferencia. A Unifesp é uma prova que você precisa ir bem em quase tudo. E é uma prova que você precisa fazer muito rápido. Entre essas provas, é a que tem mais risco de você deixar alguma questão em branco. Para conhecer melhor a prova, eu tenho 3 sugestões. A primeira delas é você entrar no site de resultados para ver quem passou quanto tirou em cada matéria. Isso ajuda muito para você ver aonde você precisa melhorar e aonde você tem maior ganho se você estudar mais. Outra dica é você chegar e perguntar para o professor o que ele sugere para cada uma dessas provas. E a minha última dica seria, conversa com quem já fez essas provas, qual é a impressão deles. A segunda dica é não deixar de fazer os exercícios das provas anteriores. Pega as provas de 5 a 10 anos atrás e faz todos os exercícios. Com isso, você não fica atrás de quem também fez os exercícios, você conhece a prova um pouco melhor e se por um acaso alguma matéria se repetir, você já vai estar mais preparado. A terceira dica é em relação à redação. É muito importante que você não pare de fazer redação e ache alguém para corrigir suas provas. Redação é algo que pode te colocar ou te tirar do vestibular, então você precisa tratar como as outras matérias, dar uma importância grande e estudar quase todo dia. Na hora de estudar, não faz revisão passiva. Você precisa fazer a revisão ativa, que eu vou colocar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Se você fizer a revisão passiva, você só está perdendo seu tempo que poderia ser melhor aproveitado de outra forma. A quinta dica é boba, mas também é importante. No dia antes da prova, descansa. Não tenta estudar um monte no dia antes da prova. Você precisa estar descansado para conseguir fazer os exercícios com calma e assertivamente. Ou seja, fazer uma vez e acertar. A sexta e sétima dicas já são para o dia da prova, para a prova em si. A sexta dica é você, quando lê um enunciado, quando você lê uma letra de um exercício, é tentar identificar quais tarefas são pedidas. Às vezes um exercício tem duas letras, A e B, e na A ou na B vai ser pedido mais de uma informação. Então, por exemplo, em biologia é muito comum perguntar: fale sobre as características de determinado filo e dê exemplos. Se você não identificar que você tem duas tarefas nesse enunciado, dar características e dar exemplos, você corre o risco de esquecer. Eu já fiz muito isso e já perdi muito ponto à toa. Então, por exemplo, nesse caso, você ia falar um pouco do filo e depois ia dar algum exemplo. Algumas questões podem pedir várias tarefas na mesma letra. Por isso que é muito importante, antes de começar a escrever, você identificar e ficar bem claro para você. Eu tenho 4 tarefas, não posso esquecer nenhuma. Parece muito boba essa dica, mas se você não perder esses pontos, pode fazer toda a diferença. Cada detalhe pode te colocar ou te tirar do vestibular. A última dica é a mais simples de todas, mas é uma das que dá mais ponto. Você não pode de jeito nenhum deixar uma questão em branco. Eu sei que na escola a gente às vezes escreve qualquer besteira para não deixar em branco, com a esperança de dar certo. Mas no vestibular tem uma lógica por trás disso. O corretor, na hora que leu só a questão, se tem qualquer coisa escrita certo em relação ao que foi perguntado, ele já não pode dar totalmente errada para a questão. Então vamos supor que pediram 4 tarefas numa questão e você falou só a primeira e escreveu um monte de besteira nas outras 3. Ele não pode anular a que você falou certo. Então, mesmo que você falou um monte de besteira, você ainda vai ganhar os pontos referentes àquela tarefa. Então, de jeito nenhum, deixa a questão em branco. Responde o que você sabe, mesmo que seja pouco. As dicas no geral são bem simples, mas eu espero que de alguma forma ajude vocês. Se qualquer uma dessas dicas já te der um pouquinho mais de ponto, já pode ser crucial para você entrar ou não na faculdade. Então, se você gostou do conteúdo, dá um like, compartilha, se inscreve e vou continuar mandando dica até as provas. Obrigado!